uma das maiores dificuldades que a gente teve durante o processo todo do escuta foi que uma das participantes ela teve que se ausentar por um tempo, depois ela teve que sair no meio do processo. Não foi só uma dificuldade no processo do trabalho, no escuta, foi uma dificuldade também para a gente, porque o que aconteceu mexeu com um pouco com os participantes do escuta. Então isso foi um grande desafio que nós juntos a gente conseguiu superar. Interessante, a gente fez assim, porque geralmente quando sai alguém, né, aí o que você faz? Morre, a pessoa faz alguma coisa. A gente mesmo, depois que ela saiu, que ela não estava fisicamente, a gente trouxe um pouco a fala sobre ela para dar um fim, uma explicação, mas dentro da história, entendeu? Então isso foi bem legal. E teve uma outra coisa que foi um grande desafio. A gente estava na reta final, no dia da entrega. Já pro final, o Renan, que não tá aqui, ele estava fazendo um outro trabalho que estava demandando muito da disponibilidade dele, né? E aí ele vinha entregando o material assim em cima do prazo com isso tal. E a gente já tava com os episódios escritos, tipo assim, com 2 semanas de antecedência. A gente só lapidava depois da devolutiva para ajustava diante dos comentários, né? Então a ideia principal já estava pronta, tipo, mudava, sei lá, 5, 10% da ideia principal. Talvez uma fala, acrescentava uma coisa. E no último episódio, que era entrega, estava todo mundo ansioso, né? Inclusive o nosso mentor, ele adorava o escuta, estava ansioso. Nossa, vai acabar semana que vem e tal. Inclusive, quando a gente foi apresentar esse último episódio, o professor soltou, ele viu 10 segundos, ele parou. Ele parou e olhou pra gente. Aí, eu imagino o que passou na cabeça de cada um. O que passou na minha foi, pronto, errei na edição. 10 segundos, já errei na edição. Mas, aí ele falou, tipo, ele não queria muito, tava com medo de ver. E aí ia acabar, ele, gente, vai acabar. Último episódio. Esse ator, né, ele entregou o material, assim, de manhã, né? Ele pegou o material... Ele fez um vídeo, ele editou, ele fez toda a parte dele. Só que faltaram algumas coisas que era de troca com os outros, né? E ele foi entregar assim, tipo, de manhã. Geralmente a gente entregava 2 dias antes, ele foi entregar no dia de apresentar, de manhã. Aí trouxe muita frustração, assim, pelo menos pra mim, que sou super organizada. E a gente veio trazendo isso, conduzindo bem. Por isso que a gente conduziu. Eu fiquei muito frustrada. Assim, tipo, e aí, né? Como a gente faz? Não dá, tá faltando, né? Porque tinha uma história, a gente tava contando, e era o último capítulo, né? O último episódio. Aí, ao invés da gente, tipo, sei lá, sair, às vezes bravejando, né? Brigando, a gente entendeu a parte dele, mas ao mesmo tempo, tipo, puxa, você recebeu antes, né? Não adianta você entregar no último dia. E aí, expus isso, tipo assim, pensei muito pra falar e coloquei, ó, tô chateada, eu acho que talvez valha a pena ele ver quando ele pode gravar, pra gente ir refazendo e entregar no final. Você fala assim, ter vindo tudo bem, chega no final, você dá aquela, né, entrega, tipo, o último, que é a cereja do bolo, né? E nisso de colocar a frustração, de falar com cuidado, né? Eu pensei muito, falar com cuidado a frustração, o que trouxe, a gente estava super numa expectativa de apresentar, e era um capítulo, assim, que trouxe muitas gravações presenciais, que era forte, na verdade, né? O capítulo super forte. Uhum. E aí, no que eu tava falando com ele, ele começou a falar no privado comigo e tal, e nisso surgiu uma ideia, né? Aí eu falei, puxa, ele falou, talvez substitui. Eu falei, não tem como substituir um personagem no final, né? Tipo assim, não tem como ter outro, não tem, né? Não tem como. Aí eu falei, a gente pode dar outro final. Nisso, no que eu estava conversando com ele, me veio uma luz, aí a Camila que editava, eu falei pra ela, olha, vamos modificar um pouquinho, não modificou muito, vamos usar o material que ele fez, a gente modifica, só que disso surgiu uma outra ideia, uma ponte pra talvez uma continuidade, talvez a gente não apresente agora, então assim, resumindo tudo isso, foi um dia que a gente ficou tenso na manhã, assim, tipo, 2 horas antes ela tava, né, 1 hora antes, né, Camila, tipo, tava lá mudando tudo pra gente apresentar pra sala, e aí o que foi que a gente viu depois? Foi uma coisa, tipo assim, às vezes... Na vida, né? Às vezes não. A maioria das vezes as coisas não saem como planejado. E a gente descobriu que conversando, discutindo, usando daquilo que tem, quer dizer, o que nós temos? É totalmente horrível? Não, ele fez uma parte que foi bem criativa, por sinal.
A gente modificou algumas coisas e deu para entregar. Então foi aquela coisa assim, o jogo de cintura foi muito importante. Então para mim finalizou como desde o começo a gente teve essa flexibilidade. Acho que um dos pontos mais fortes desse grupo foi a flexibilidade. Tipo assim, putz, não deu. O que deu, dá pra gente usar, não tá de péssima qualidade, e a gente abriu outras possibilidades, né? Então a conversa e o se colocar e mostrar também a frustração, aí a gente apresentou. Então foi o nosso maior perrengue a gente ter corrido o risco de, no dia de apresentar o último episódio, não que não pudesse ser outra data, mas tem a expectativa, né? Tipo, todo mundo tava esperando. A gente conseguiu, assim, nos 45 do segundo tempo, e abriram outras possibilidades. Então o jogo de cintura e a flexibilidade é que faz a gente ser também, traz a criatividade e mostrou a criatividade do grupo, assim, sabe? Porque edição é um treco que às vezes demanda tempo, aí foi um susto, assim, tipo, ai, mandou tal horário. E foi muito bom isso da gente, a Karina me ligou e a gente, aí, o que a gente faz? Não, já temos um jeito, vamos fazer isso aqui e vai dar tudo certo. E aí... E porque foi muito bom o processo, acho que pra gente, da criação e pras outras pessoas da turma também. O Escuta já era aquele programa de toda quinta.